Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão de domingo, e é um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é para falar sobre os hedge funds ou os fundos multi-estratégia. E esse vídeo, pessoal, eu não tenho a pretensão de falar sobre os top. Eu quero trazer primeiro alguns conceitos sobre sobre os hedge funds, como que a gente analisa, e vocês vão ver que ele é super difícil de analisar. E eu peguei na parte final do vídeo alguns hedge funds e coloquei numa apresentação, num slide, mostrando o portfólio de cada um deles para a gente comparar cada um deles e até para a gente ver como é difícil você conseguir avaliar um hedge fund. Mas primeiro, pessoal, o que é um hedge fund? Hedge fund, pessoal, ou fundo multi-estratégia, até prefiro chamar multi-estratégia, porque é o seguinte, antes de eu falar sobre os fundos imobiliários hedge fund ou os fundos imobiliários multi-estratégia, a gente até então a gente tinha no mercado, ou a gente tem a grande maioria ainda, dividido em basicamente dois segmentos: fundos de tijolo, de ativo real, e fundo de papel. Dentro do fundo de papel você tem os fundos de CRI e os fundos de fundos. Algumas pessoas separam o fundo de fundo como sendo uma categoria, isso depende, por isso que inclusive a Ambima ela colocou, fazendo com que os fundos que tenham os bancos ou os administradores que tenham como autorregulação sejam credenciados na Ambima, né, e sigam a autorregulação, eles vão ter que mudar a classificação, colocando tijolo, que vão ser só apenas 3 classificações: tijolo, papel e multi-estratégia, inclusive surgindo o multi-estratégia, e dentro de papel estando o CRI e o FOF. Bom, a grande questão é a seguinte, pessoal, até então a gente tinha basicamente esses 3 tipos: fundo de fundos, o fundo de papel e o fundo de tijolo. E o que caracteriza cada um deles? Principalmente esses 3 praticamente. No caso do fundo de tijolo, o fundo ele é obrigado por regulamento a ter 2/3 do portfólio em ativo real, em imóveis. O fundo de CRI, mesma coisa, 2/3 do portfólio em CRIs. E o FOF, 2/3 do portfólio em cotas de outros fundos imobiliários. A grande questão é a seguinte: quando a gente está no mercado de alta, nada disso acontece, nenhum tem um problema, todo mundo valoriza, tá todo mundo muito bem. No momento de crise, a gente vê que alguns fundos eles sofrem muito, principalmente os FOFs. Por quê, pessoal? Quando a gente está num momento de crise, o que acontece? Que é o que a gente está vivenciando hoje. Não sei, esse vídeo, embora ele seja mais atemporal, eu tô gravando agora em fevereiro de 2025, Selic a 13,25, já para a próxima reunião indo para 14,25, que é o que tudo indica. A gente está numa economia, embora a economia real ela ainda tem algumas questões, embora a gente tenha tido um PIB de quase 3% em 2024, mas muito inflado pelo gasto público. Mas assim, na bolsa e nos mercados a gente está vivendo um momento de queda há algum tempo. Inclusive a gente está vendo o fundo imobiliário sendo negociado aí com fundos de tijolo sendo negociados a metade do preço por metro quadrado do que o negociação real. Bom, por que os FOFs sofrem mais? Porque é o seguinte, vamos pensar, o que é um FOF? Um FOF é um fundo que compra cotas de outros fundos. Esses fundos que ele compra, eles estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial, ou seja, do que eles valem. O que isso acontece? Eles caem de cotação, por consequência, o valor patrimonial do FOF também cai. Por quê? O valor patrimonial de um FOF nada mais é do que o valor de mercado desses fundos aqui. Então, a cota do FOF também cai. E aí o que acontece nesses momentos? A cota patrimonial a cota do FOF também cai abaixo do próprio valor patrimonial dele. Então você tem um duplo desconto. E aí o que acontece? A gente pensa no seguinte: beleza, quando você tem dinheiro nesses momentos de crise, o que você faz? Você aproveita para comprar mais coisa. Só que como que um fundo vai comprar mais coisa? Ele precisa fazer emissão. E para ele fazer emissão, no mínimo a cota patrimonial tem que estar equivalente, só que a cota está abaixo da cota patrimonial, então o FOF não consegue emitir, não consegue fazer giro de capital, porque uma das fontes de receita de um FOF é o ganho de capital, é vender a cota mais cara do que ele pagou, mas no momento de crise ele não consegue fazer isso, então ele só vive do rendimento dos fundos que estão lá dentro dele, então acaba que reduz rendimento e por consequência reduz rendimento, reduz cota e são os que mais sofrem. E a gente tem momentos, por exemplo, que
de, por exemplo, um fundo de shopping, que é obrigado a ter 3%, 2/3 do portfólio em shopping, lá no regulamento. Momentos desses de crise, ele também sofre, porque taxa Selic alta, as cotas do fundo caem, porque diminui o negócio, então acaba que você fica meio preso. Então os hedge funds surgiram para isso, surgiram para dar liberdade para o gestor, ele poder navegar em várias classes de ativos. Ele não tem essa preocupação em manter esses 2/3 em uma determinada classe. Ele pode seguir de acordo com a sua expertise e investir em ativos que ele acredita que são bons. E aí ainda tem, eu já vou mostrar para vocês o que pode ter um multi-estratégia, mas é só para vocês entenderem isso. E os multi-estratégias, eles ganharam muita repercussão agora, faz um ou 2 anos, embora a gente tenha o RBRF, que acho que é o primeiro multi-estratégia, inclusive eu coloco ele na comparação, ele é de 2017. Mas assim, os multi-estratégias mesmo, a gente está falando de 1 a 2 anos que eles ganharam essa notoriedade exatamente porque são fundos que conseguem navegar em momentos, por exemplo, um hedge fund, se ele tá ele tem FOF na carteira, se ele está no momento percebe ou tem a pretensão ou a economia começa a piorar, ele reduz a quantidade de FOF e aumenta outra quantidade. Ele não é obrigado a respeitar essa porcentagem, esses 2/3. Então o fundo acaba tendo essa vantagem. Mas vamos lá, pessoal, eu preparei alguns slides para vocês, só para vocês entenderem e alguns pontos importantes aqui. Então, hedge funds, os multi-estratégias, sim, pessoal, vocês vão ver fundo com hedge fund, fundo com multi-estratégia, mas é a mesma coisa, tá? É o que, na verdade, a gente fala que é o multi-estratégia, o hedge fund, o multi-estratégia é o aportuguesado, né, de hedge fund, embora vocês vão ver muito esse termo aqui em fundos gringos, né, fundo de hedge, né, que a gente fala, né, fundo de hedge, que na verdade não deixa de ser um fundo de proteção. E aqui, pessoal, eu peguei lá da classificação da Ambima, que é a nova classificação que os fundos têm que seguir, que são as separações de 3 categorias: tijolo, papel e multi-estratégia. Então percebam, pessoal, que se um fundo ele é classificado como fundo de tijolo, ele tem que ter 2/3 do patrimônio em imóveis. Se ele é papel, ele tem que ter 2/3 do portfólio em papel ou FOF, ou em cotas de fundo. E o multi-estratégia, ele não segue nenhum desses dois, então ele não precisa se prender a essa classificação. E o que um multi-estratégia ele pode investir? E aqui que entra o melzinho na questão. Primeiro, em CRIs, obviamente, ele pode investir em CRIs como um fundo de papel, ele pode investir em cotas de outros fundos imobiliários, ou seja, ele pode investir sendo como um FOF, mas aí começam a entrar outras particularidades que um fundo imobiliário até então não investia. Ações de empresas, ou seja, um hedge fund, fundo imobiliário, ele pode investir em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. E o que a gente está falando? Eu não estou falando aqui, pessoal, que um hedge fund ele vai poder investir em Magazine Luiza, ele vai poder investir em Banco do Brasil, não. Ele vai investir em quê? Ele vai investir em empresas, por exemplo, administradoras de shopping. A Alus, por exemplo, é uma empresa que tem hedge fund que investe. Pode investir em ações de empresas construtoras. A gente tem várias construtoras aí que são boas, tem MRV, tem várias construtoras negociadas em bolsas, então eles podem investir o patrimônio nisso. Esse é um dos pontos. Então, só lembrando, são ações de empresas relacionadas ao mercado imobiliário. Não pode investir numa Amazon, por exemplo. Aqui que tem um ponto que é muito bacana, pessoal, porque um hedge fund ele pode ter tudo isso e ainda investir em imóvel real. Ele pode ter um prédio dentro do fundo, ele pode ter um shopping dentro do fundo, assim como a gente tem hedge funds hoje que tem shopping, que tem galpão, que tem... Então ele faz essa mistura, olha só que legal isso. Por isso que eu vejo como o hedge fund, na verdade, não só como o futuro de FOFs, mas como um futuro do próprio segmento, porque você dá liberdade para o gestor fazer o que ele quiser, e aí você consegue inclusive separar quem é bom do que é ruim. O gestor bom vai conseguir trazer resultado mais do que ele tem hoje, porque ele é muito travado. Inclusive o próprio TEP está fazendo isso, né? Ele mostrou que eles entenderam que seria um caminho, mas e aí é um ponto importante, pessoal, que só deixou faltando um aqui, desenvolvimento imobiliário, ele pode investir em SPS, ou seja, o que o hedge fund pode fazer? Está construindo um edifício, aí
formou a SPE para construir aquele prédio. O fundo ele pode comprar cotas dessa SPE, ou seja, ele vai fazer o ganho de capital, ele pode receber na hora da venda, na hora que for distribuir o lucro, ele recebe parte da venda desses imóveis, então não é só para renda, ele pode receber essa parte de SPS. Mas o que eu estava falando, pessoal, que é o seguinte, como eu entendo que naturalmente os FOFs, né, são os primeiros que devem migrar para isso, mas eu vejo uma grande chance de fundos maiores, ou fundos somente de tijolo, ou somente de papel, virem para esse lado, como eu falei, o TEP. Por outro lado, é difícil, por exemplo, a gente ver um fundo consolidado como um HGLG ou um BTLG se transformar num hedge fund, porque aí não tem mais sentido, porque esses já se especializaram e o patrimônio é muito grande. Um XPML é muito difícil de se transformar num hedge fund, porque ele já tem 6, 7, 8 bi de patrimônio, não tem mais como ele mudar isso. Já os pequenos, a tendência é que, primeiro, surjam mais hedge funds e os fundos pequenos se transformem em hedge funds. O que eu vejo dificilmente vai acontecer de surgir FOF, se vier um fundo novo, ou vai vir como hedge fund, ou vai vir como um fundo de papel, ou um fundo de tijolo, mas FOF eu acho que não teremos mais fundos novos como FOFs. Beleza? Pessoal, como avaliar? E aí, diferentemente dos outros fundos, aqui, pessoal, nós temos apenas um critério para avaliar, que na minha visão acho que é o critério mais importante para todos, mas nesse caso, para hedge fund, você não consegue, por exemplo, como um fundo de papel, você avaliar o P sobre VP. Por quê? Claro que e aí, até acho que é um ponto importante antes de eu falar sobre isso, porque até o momento, a grande maioria dos hedge funds, a gente vai ver lá quando eu estiver comparando os portfólios, a grande maioria deles se concentra nessas duas classes aqui. Embora tenha um hedge fund que tenha quase mais de 30% do PL aqui. Mas a grande parte ainda é fundo de crédito, ou com cotas de fundo imobiliário. Então acaba que o P sobre VP, ele ainda é aí você pega lá no vídeo de fundo de papel, do top 5 de fundo de papel, que eu ensino isso, e aí o P sobre VP acaba sendo um bom indicativo para você avaliar. Porém, quando você tem um hedge fund que tem, ele é um hedge fund de verdade mesmo, que ele tem fundo imobiliário, ele tem CRI, ele tem ativo real, ele tem ação, ele tem FDIC, ele tem SPE, como é que você vai usar o P sobre VP? Por quê? O P sobre VP para fundo de tijolo, você não pode usar como um critério para a entrada. Porque ele pode estar o mercado precificando de um jeito e o ativo real já está valorizado ou desvalorizado. Já para fundo de papel e fundo de tijolo, ele é um bom indicador. Então, por isso, pessoal, a gente tem que olhar a composição do fundo e ir naquela que a gente... Primeiro, ir na gestora que você confia e ver qual é o resultado que esse hedge fund está trazendo e como que o fundo e a gestora se movimenta. Então é difícil você avaliar um hedge fund, é muito complicado, até para precificar um hedge fund é complicado, porque no caso do hedge fund, você tem que fazer várias precificações dentro dele. Porque você tem que precificar a parte de CRI, a parte de fundo, a parte de tijolo, não é simples fazer isso. Então por isso, pessoal, que eu coloquei, basicamente, a avaliação de um hedge fund é gestão. É confiança na gestora e nos resultados. E até porque, pessoal, se a gente for pegar, o gestor ele tem uma balança, e aqui, pessoal, eu dou os créditos ao Ricardo, que ele fez uma balança igual a essa daqui, porque é o seguinte, pessoal, você tem o fundo, que é o fundo de renda. Você tem um fundo que é o fundo de renda que te entrega. O que é a taxa interna de retorno, pessoal? Porque é o seguinte, quando você tem um desenvolvimento, ou você tem um imóvel que tem a renda, mas ele é vendido, você tem um ganho sobre isso. Então, ou, por exemplo, no caso de um investimento numa SPE de um desenvolvimento imobiliário, você não vai ter renda. Você vai ter a taxa interna de retorno que, claro, o que o fundo receber de dinheiro, ele vai transformar em renda. E aí que tá, em que o fundo ele vai aplicar? Ele vai aplicar mais em ativos de renda ou mais ativos que possam gerar TIR? Embora num fundo de papel a TIR é a própria sensibilidade, só que nenhum fundo de papel leva o CRI até o vencimento. Normalmente eles vendem, assim, a tendência é fazer ganho de capital com venda. Já no caso de fundo de tijolo, você tem a venda do ativo, então você pode ter uma taxa interna que soma
tanto a valorização quanto tudo o que o ativo trouxe de renda nos meses com aluguel. Então você tem essa decisão que num fundo de tijolo, por exemplo, para renda, que é o tradicional hoje, ele não precisa ir para essa linha, ele vai para essa. Porventura, em algum momento, ele vai ter uma venda. Mas o foco dele é esse. Um fundo de papel, o foco dele é esse. Já um fundo de desenvolvimento tem isso aqui como foco, porque ele não gera renda, ele gera pancadas. Ele desenvolve, gasta o dinheiro, aí recebe e paga o lucro pro cotista. Então, aqui a gestão ela tem que trabalhar com essa decisão, por isso que a gente tem que ver para que lado que o fundo está indo. Se você vê um hedge fund que tem ativo real, ele pode estar indo também para esse lado aqui. Enquanto a grande maioria que ainda tem somente fundo de CRI e FOFs, né, e fundos imobiliários e outras cotas de fundo imobiliário, ele tem mais essa pegada aqui. Então tem uma balança que o gestor vai precisar, e por isso que por isso que nesse momento agora, que são fundos novos, a gestora ela faz total diferença, tá? Então, pessoal, basicamente a análise é essa desse vídeo, e aí agora eu vou trazer para vocês alguns hedge funds, e aqui um ponto importante, pessoal, tem alguns que não tem hedge fund nem multi-estratégia no portfólio, mas ele é um hedge fund pelo perfil e pela característica dos ativos que ele investe, então só para vocês terem ciência. E aí eu peguei alguns aqui, eu cito aqui ó, o RBRF, que é o Alpha Multi-Estratégia, esse aqui foi o primeiro, e é lá de 2017, tem o VGHF da Valora, o KNHF da Quineia, o Mana 11 da Manati, o BTHF, que era um hedge fund do BTG que incorporou o BCFF, o Canuma, o CCME, o próprio CPTS, meus amigos, que hoje já é um hedge fund, ele não é mais um fundo de papel, como vocês já sabem, o ITRI, que é o Itaú Total Return, que é um hedge fund, e o RVBI, que é o multi-estratégia da VBI. Então eu peguei esses aqui, pessoal. Então o próximo aqui eu só vou mostrar para vocês a característica de portfólio atual desses fundos. Eu peguei aqui esse slide, pessoal, a gente consegue ver que as duas primeiras barrinhas, a verde clara, deixa eu olhar aqui que é mais fácil para ver. A verde clara e essa azul aqui é CRI e fundo imobiliário. O que vocês já notam aqui, aquilo que eu falei? Hoje, mesmo passados 2 anos de fundo de CRI, a gente ainda vê que a grande parte do portfólio desses hedge funds é crédito. A gente tem CRI e fundo imobiliário dentro dele, basicamente. E aí a gente pega o RBRF, 73% dele é FI. A gente pode fazer algumas comparações. O RBRF parece muito com o RVBI em termos de portfólio. Não estou falando dos ativos dentro deles, tá? Eu estou falando da classe que eles investem. A gente vai pegar aqui, ele é bem parecido com o RVBI. E aqui eu mostro para vocês a dificuldade que é você fazer uma comparação entre hedge fund. Como é que você vai comparar, pessoal, por exemplo, um RBRF com um KNHF, que ele tem 29% do portfólio dele em imóvel real? Como é que você compara com o que não tem nenhum imóvel? Por isso que é muito difícil. Então você tem aqui o VGHF, por exemplo, que ele tem 50% em CRI, 43% em fundo imobiliário, ele tem um pouquinho em ação e tem um pouquinho em SPE. Você tem, por exemplo, o KNHF, que ele é um dos hedge funds mais completos em termos de diversificação. Ele tem 58% em CRI, 12% em fundo imobiliário, ele tem 1% em ação, tem 29% em imóvel. Aqui faltou o número, mas acho que é uns 3 ou 4% em LCI que ele tem, e título público 11%. E aqui, pessoal, se vocês observarem, se vocês tiverem a curiosidade de somar os valores, alguns fundos vão passar de 100%, porque alguns deles têm compromissada, e quando você tem compromissado, o seu PL passa de 100%. Por exemplo, o Mana, e o Mana 11 é bem interessante porque é até uma justificativa do porquê que o rendimento dele ele tem apresentado altos retornos, porque a grande parcela dele é de fundo de CRI. Ele tem fundo imobiliário e dentro do fundo imobiliário a grande parcela dele é fundo de CRI. No momento que a gente está hoje, é um dos que estão entregando bastante resultado. BTHF, pelo contrário, tem mais fundo imobiliário do que CRI, mas ele tem imóvel aqui. O BTHF ele tem o Pátio Maceió, que é aquele imóvel que ele comprou do HSML. O CCME tem 44% em CRI, 17% em fundos. Ele é o que mais tem imóvel. Ele está muito próximo do KNHF, mas ele tem um pouquinho mais de imóvel, 30%. O CPTS é basicamente fundo imobiliário e
CRI. E aqui, pessoal, aqui a gente já vê nitidamente qual era o interesse e o que a Capitânia queria fazer. Ela queria ter a possibilidade de investir em mais fundo imobiliário, porque eles sempre estavam travados na questão do patrimônio do CPTS ter que ser obrigado a ter 2/3 em CRI. E aí, vira e mexe, eles vinham com reenquadramento, tomavam pancada da CVM pedindo para reenquadrar, porque eles sempre passavam. E agora eles não precisam mais respeitar isso, então hoje eles têm 50% em fundo de imobiliário e 40% em CRI, tem um pouquinho de título público. O ITRI, que é um fundo Total Return, aquele novo do Itaú, que acho que vai fazer um ano, fez um ano agora, ele tem 80% em fundo imobiliário, 16% em CRI, tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de título público, tem um aqui que tem SPE, que é o VGHF, acho que eu já falei, né? Tem um pouquinho de SPE, de desenvolvimento. Se eu não me engano, acho que dos que eu analisei, é o único que tem participação em desenvolvimento é o VGHF, e o RVBI, que é o multi-estratégia da VBI, ele é basicamente duas classes, né? Ele tem 88% em fundo imobiliário e 12% em CRI. Então, pessoal, depois vocês printem aí a tela se vocês tiverem interesse. Claro, pessoal, que eu não estou recomendando nenhum deles. Inclusive, para os membros da comunidade, alguns desses aqui eles estão recomendados com preço, e aí é o trampo do caramba de calcular o preço desses fundos. Então, se você tiver interesse em saber quais deles eu recomendo e qual o preço de cada um deles, seja membro aqui da comunidade, o link está aqui embaixo na descrição. E aqui, só para a gente fechar, pessoal, lembrando que a gente tinha mais um aqui, que é o ALZM, que era o multi-estratégia da Aliança, e ele fez o caminho inverso de tudo que eu falei. Eles eram multi-estratégia e voltaram a ser um fundo de CRI. Eles foram incorporados por um fundo de CRI high yield. Muito estranho esse movimento, né? Um movimento completamente contrário do que a gente imaginava. Beleza, pessoal? Então era isso. Assim, um vídeo meio introdutório para essa nova classe, né? Essa classe de hedge fund, que eu posso falar nova, porque comparado com as outras ela é muito mais nova, e ela é nova e a tendência é cada vez mais aparecerem mais desses fundos, e os FOFs, principalmente os FOFs nesse primeiro momento, se transformarem em hedge funds. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e se faltou algum hedge fund que você não viu nessa lista, deixa aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.